As coisas não mudam por dois motivos: ou é medo ou é tarde. Eu sou Márcia Belmiro, formadora e mentora de coaches, e eu continuo essa semana falando sobre carreira. E especialmente hoje eu quero falar com os coaches que atendem profissionais, sejam eles executivos, e o quanto que muitas das vezes eles não realizam coisas porque eles estão amedrontados, estão receosos. Sim, de fato, isso acontece. Mas a grande maioria dos nossos executivos, dos profissionais que nós acompanhamos, acabam não realizando porque perdem o timing. É tarde. Quando ele vai fazer, ele já perdeu. Ele já foi o timing daquilo. É muito comum. Alguns são extremamente perfeccionistas e querem fazer a coisa absolutamente perfeita. E aí perde o timing. Alguns são, assim, desatentos com aquilo, talvez aquilo não fosse tão importante e também perdem o timing. Às vezes, o foco que eles estão dando não é exatamente aonde precisa ser dado. Muitos executivos, muitos profissionais não conseguem aquilatar com clareza exatamente pelo que eles são pagos dentro das instituições. E exatamente esse é o foco da existência deles e do cargo deles lá. Então, o que o coach precisa fazer? Precisa ajudar esses coaches a terem uma administração do seu foco e do seu tempo direcionado realmente àquilo que é de fato importante para a instituição, para a permanência dele naquele ambiente e para que de fato os resultados apareçam. Uma coisa fundamental, primeiro de tudo, que você precisa fazer é ajudá-lo a definir tudo que hoje acontece na agenda dele diária, tudo que ele hoje tem, o que ele faz, que horas ele faz, com riqueza de detalhes. É bem importante que você tenha uma riqueza de detalhes sobre essa agenda diária dele. É claro que a agenda de um profissional ela não é exatamente igual dia após dia, nem semana após semana. Existem algumas pessoas que fazem viagens periódicas, mas que não são diárias, não são semanais, elas têm uma periodicidade mensal. Enfim, tudo isso tem que ser considerado dentro dessa agenda diária. As atividades que são mais constantes, as atividades que são mais esporádicas e tudo isso ser composto, a agenda dele ser composta. A segunda coisa muito importante é o entendimento de qual é o objetivo, pelo que ele é pago. Exatamente o que é o cerne do cargo dele, o que de fato é esperado dele. O que é traçado para ele, desde o momento que ele ingressou nesse cargo, pelo que realmente as pessoas o reconhecem e esperam dele. Uma vez tendo essas duas visões, ele poder juntar, idealmente, como é que ele gostaria de agir. E aí vai aparecer uma coisa muito interessante, uma quantidade exagerada de tarefas operacionais que muitas das vezes o nosso profissional realiza e que é desnecessário. Muitas das vezes coisa que ele poderia delegar, que ele poderia fazer num sistema, que ele poderia deixar na mão de um outro departamento, ele acaba assumindo para si. É muito comum isso e é bem interessante que o coach consiga ver isso junto com ele e sempre com essa visão interessante. Pelo que você é pago, pelo que você será cobrado, exatamente qual é o ponto nevrálgico do seu cargo, da sua função, da sua atividade. Por que as pessoas querem você aqui dentro dessa empresa? E não perder nunca isso de vista, para que ele não perca o foco e não perca o timing. Outra coisa bem importante é que ele construa a partir daí uma nova agenda, onde ele de fato priorize aquilo que traz o resultado efetivo para ele, para a equipe, para o departamento, para a área dele, para a instituição como um todo. Então, no momento que o coach consegue, junto com o seu coachee, definir com clareza o foco, a probabilidade dele perder o time diminui muito, porque ele vai ficar muito mais diretivo, muito mais direcionado para aquilo que de fato é a razão dele estar ali, a razão dele ter aquela. Então, a prioridade se esclarece muito mais facilmente. É muito interessante, alguns executivos dizem coisas que eu fico verdadeiramente assustada quando eles dizem assim, tudo é prioridade.
Eu tenho 20 prioridades no dia. Se tem 20 prioridades no dia, nenhuma delas provavelmente é prioridade. O que realmente é prioridade é aquilo que fará com que a sua área, o seu departamento, o seu setor traga o resultado. Isso sim é prioridade. Muitas das vezes a gente vai inserindo coisas que não são tão prioritárias por conta da gente querer ficar bem com algumas pessoas, por conta da gente querer abraçar tudo e, na verdade, você acaba não focando no que de fato você precisa focar e pelo que o seu bônus vai te pagar no final do ano ou semestral, como é no caso de algumas empresas. Sucesso! Aguardem os nossos próximos vídeos com relação à carreira. Ainda vem mais algumas dicas aí interessantes, ok?